sabe que o Saldivia ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo bem encaminhado, né? Você já elogiou ele publicamente, inclusive. E também do Rojas. Então, são dois jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Eu indiquei o Saldivia na época do Fluminense já. Depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então, um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito o jogo do Colo-Colo. Ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade, e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe, e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Em relação ao Roas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente disso, dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe e do Daniel, de todo o departamento de análise, contra com a minha participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe, e quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado, e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. Boa tarde, Danilo, do Expresso 1923. Feliz Ano Novo, Diniz. Feliz Ano Novo para você também. Sobre essa temporada, esse calendário novo, vamos poder dizer assim, do futebol brasileiro, que já começa o Brasileirão agora em janeiro. Como é que você está planejando isso? São muitos jogos, até a parada da Copa, parece que são 32 jogos. Como é que você planeja, sabendo até do histórico recente do Vasco, com as dificuldades, especialmente no primeiro turno, e que aí no segundo turno tem que dar um salto de qualidade para chegar numa pontuação. Como é que você planeja essa mudança no calendário e com o elenco que você tem hoje? Eu acho que é um calendário. A mudança, ela tende a ser algo bastante positivo para frente, mas calhou da mudança ser bem no ano da Copa do Mundo, então a parada para a Copa do Mundo, ela deixou o calendário bastante apertado, como você mesmo disse. A gente já tem pensado no calendário desde o ano passado, a gente vai ter que fazer as adaptações. Não dá para assim, falar para você de uma maneira absoluta o que vai acontecer durante a temporada. A gente conseguiu voltar com os jogadores num bom nível, os jogadores que saíram. A gente não tem pré-temporada aqui no Brasil, não existe se chamar uma semana de pré-temporada. Os jogadores têm que chegar, fazer exame, readaptar. Então, a pré-temporada, na realidade, ela vai acontecer praticamente durante todo o mês de janeiro, entrando em fevereiro, com os jogos acontecendo. Acredito que o time ele volta bem pela carga falando daquilo que aconteceu comigo especificamente, dos 7 meses que a gente trabalhou no passado. Teve essa pausa aí de 2 semanas, os jogadores precisavam desse período para ter acho que mais do que físico, um repouso mental para poder voltar de maneira com bastante energia para a gente iniciar essa temporada. Eu acredito que assim, a gente vai ver os reflexos dessa mudança no calendário, mas a partir do ano que vem, quando não tem Copa do Mundo, não tem essas paradas tão longas. Mas para mim, a mexida ela tende a ser positiva para o futebol brasileiro. Boa tarde, Inês. Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Muito se fala que você tem ligado para o Arias, tem ligado para o Brenner. Eu queria saber de concreto, você pode esclarecer aí para o torcedor que há de verdade nisso. E outra coisa, se você acredita que o Vasco tem condições de trazer um jogador de uma prateleira mais alta para encorpar aí o elenco para 2026. Obrigado. Eu acho que a gente não pode criar expectativa no torcedor, depende muito do que acontecer em termos de investimentos, as coisas, o que vai acontecer daqui para frente. E nesse momento, na realidade, a gente tem que trabalhar dentro da realidade do clube. E quando a gente puder trazer jogadores desse calibre, a gente vai trazer com certeza, porque é o que todo mundo quer. Se você falar qual que é o meu desejo, o desejo é poder ter recurso financeiro suficiente para trazer os jogadores que a gente sabe que vai cair no agrado do torcedor e que vai produzir com facilidade dentro do campo. Diniz aqui, boa tarde, Vitor Seta do Globo. Você chega no meio da temporada, no ano passado, e
teve que pegar o bonde andando, enfim, situação corriqueira no futebol brasileiro. E agora você começa uma temporada já conhecendo o elenco, já com uma carga de experiência, carga de acúmulo ali de treinos com esse grupo. O que difere, assim? Você falou que não tem pré-temporada, mas o que difere ter esse tempo de iniciar uma temporada, ter essa calma em relação a chegar no meio do ano e pegar um elenco pronto, assim? Tanto na questão do dia a dia, nos treinos, quanto na questão de planejamento de futebol, de elenco. É muito melhor começar do que a gente está começando do que chegar como eu cheguei. Eu já conheço o elenco, eu participei ativamente das contratações, junto com todo mundo que eu citei já na pergunta anterior, e já tenho uma familiaridade com o meu jeito, eu conheço os jogadores, o clube, como funciona, então existe uma tendência positiva da gente ter mais consistência esse ano, e o time conseguir jogar melhor e conseguir pontuar mais. Essa é a expectativa de todo mundo. É muito melhor chegar na situação que eu estou do que chegar em maio, quando eu cheguei, conhecendo poucos jogadores e tendo que implantar modelo de jogo e saber como cada jogador reage a cobrança, incentivo, saber como o clube funciona. Embora eu conhecesse muita gente que estava aqui desde a minha primeira passagem, esse início, janeiro de 2026, começa de uma maneira muito mais, prometendo uma coisa muito mais positiva do que foi a minha chegada aqui em maio do ano passado. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz ano novo. Você também. Muito obrigado. Como você bem lembrou, numa resposta anterior sua, foram 7 meses que foram muito intensos. Foi uma relação que se construiu tanto com o elenco quanto com a torcida e que termina com uma coisa que, infelizmente, não é tão corriqueira no Vasco, a continuidade do técnico para a próxima temporada. Então, dentro até do que o Vitor perguntou, essa questão de desenvolvimento de relacionamento com o grupo, até da aproximação com as lideranças, o quanto que você considera isso um trunfo para que o torcedor possa acreditar que o Vasco vai ter uma temporada mais competitiva, principalmente no Campeonato Brasileiro, que nas últimas temporadas o clube, infelizmente, não teve a colocação mais desejada pelo torcedor. Obrigado. Não dá para quantificar o quanto que é importante, mas é muito importante. Tudo que aconteceu ano passado é a maneira que a gente inicia esse jogo. Inicia esse ano. É muito diferente você chegar conhecendo o ambiente. Existe já uma base de trabalho que todo mundo sabe que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente teve momentos, no ano passado, momentos brilhantes e teve momentos muito ruins em determinados momentos. Eu acredito que a palavra, talvez assim, um dos objetivos centrais a ser buscado é a consistência. Então, eu espero que o time entre já na temporada de uma maneira bem madura, sabendo que a gente tem que se entregar ao máximo todas as partidas, porque o Campeonato Brasileiro, agora começando em janeiro, cada partida é difícil para todo mundo encarar da maneira que é o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante em termos que é o campeonato de pontos corridos, é o campeonato que todo mundo sabe que é o carro-chefe. O campeonato são 38 rodadas, é um campeonato longo e de consistência. É muito difícil você encarar o campeonato como ele tem que ser encarado. São 38 decisões. Aí, às vezes, a gente encara o campeonato de maneira decisiva só no final. Alguns porque estão para cair, outros porque estão para ganhar o título ou pegar vaga em Sul-Americana, principalmente Libertadores. Mas quem tiver mais consciência, mais maturidade para iniciar bem o campeonato, acaba levando vantagem. E eu acho que o Vasco, ano passado, a gente teve um aprendizado. Espero que a gente, de fato, tenha aprendido que a gente precisa ter esse tipo de comprometimento para ser consistente esse ano.